Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou ensinar você como anestesiar pacientes hipertensos com segurança e conceitos bem práticos, bem objetivos. Então, inicialmente, eu preciso saber que eu tenho algumas regras quando eu vou anestesiar um paciente hipertenso. Regra número 1. Esses pacientes não podem sentir dor. É claro que nenhum paciente deve sentir dor. Porém, esse grupo de pacientes eles são muito mais sensíveis às descargas adrenérgicas, as quais podem alterar esse índice pressóricos a níveis mais perigosos. Então, esses pacientes precisam de uma profunda anestesia durante todo o ato odontológico, seja ele cirúrgico ou não. Regra número 2. Controle da ansiedade. Esse trabalho avaliou quais as ocorrências mais comuns em consultório odontológico e a reação de medo à anestesia ficou em primeiro lugar. Essa é uma situação na qual o ato anestésico induziu a uma reação ao paciente e não a solução anestésica. Regra número 3. Não atender o paciente caso a pressão arterial esteja acima de 160 por 95. Um paciente com esse nível pressórico, ao receber uma solução anestésica ou o ato anestésico, vai gerar um aumento da pressão arterial ainda mais. E esse aumento pode ser considerável dependendo de cada caso. Então o limite é 160 por 95. Caso ele precise ser atendido numa urgência, ele vai ser atendido a nível hospitalar. E regra número 4, conhecer as soluções anestésicas que você vai estar empregando nos seus pacientes. Então vamos ater à regra número 4 e falar um pouco sobre as soluções anestésicas disponíveis para uso odontológico. Então, inicialmente, qual é o anestésico que eu vou utilizar para anestesiar meu paciente hipertenso? Essa é uma pergunta bastante comum por parte dos cirurgiões dentistas. Eu tenho que saber que eu tenho o anestésico local associado ou não a um vasoconstritor. Os anestésicos locais, no caso a lidocaína, mepivacaína, articaína, prilocaína ou bupivacaína, não terão nenhuma limitação importante ao empregá-las em anestesia local. Porém, o vasoconstritor, sim, é que terá algumas limitações para o emprego em pacientes hipertensos. Então, dos vasoconstritores disponíveis no mercado brasileiro, podemos listar a epinefrina, que é a mesma coisa do que adrenalina, são sinônimos. Norepinefrina, que é a mesma coisa que noradrenalina, também são sinônimos. Fenilefrina, felipressina e levonorepinefrina. Muitos dentistas erroneamente optam pelo uso da norepinefrina, pensando que ela é mais amena do que a epinefrina. Então, dos vasoconstritores, a gente poderia colocar os que de fato apresentam vantagens reais do seu emprego. A gente colocaria a epinefrina e a felipressina como os mais indicados para uso clínico. Em relação à epinefrina e à norepinefrina, qual caminho seguir? Optar pela adrenalina ou pela noradrenalina? Segundo o Malamed, a adrenalina produz uma intensa vasoconstrição periférica com possível elevação dramática da pressão arterial e é associada a um índice de efeitos colaterais 9 vezes maior do que a adrenalina. Vejam só, muitas pessoas pensam que a noradrenalina ela é mais amena do que a adrenalina. É um grande erro. As recomendações da International Federation of Dental Anesthesia Societies sugerem que a noradrenalina seja eliminada como vasoconstritor nos anestésicos locais odontológicos. Nos Estados Unidos, você não encontra anestésico local odontológico com noradrenalina. E no Brasil, nós temos essa solução e muitos dentistas ainda consomem esse tipo de vasoconstritor, lamentavelmente. Então, com relação ao vasoconstritor, eu preciso saber que existe uma dose máxima a ser empregada, tanto no paciente saudável quanto no paciente sistemicamente comprometido. No caso do paciente hipertenso, a gente vai ter uma dosagem máxima, um paciente asa 2, asa 3 ou asa 4, de 0,04 mg, no paciente saudável 0,2 mg, em se tratando de epinefrina. Mas o que representa isso na prática, no dia a dia de consultório? A gente vai ver isso na sequência. Em relação a anestésicos locais, é muito comum você receber uma carta do médico do paciente sugerindo que você faça a administração de lidocaína sem vaso. Na área médica, em pronto-socorro, por exemplo, onde se faz sutura, não é comum você ter vários anestésicos locais como nós temos na odontologia. É muito comum você ter no pronto-socorro lidocaína com vaso ou sem vaso. Só que o médico não sabe que a lidocaína, quando você faz uma anestesia
para anestesia pulpar, ela vai ter um tempo aproximado de 10 minutos apenas. E muitas vezes o tempo do ato operatório, da endodontia, da remoção tecido cariado ou mesmo da extrodontia, ele pode exceder esses 10 minutos. E o paciente pode sentir dor durante o procedimento. Então, nesses casos, a gente não indica a lidocaína nem para uso clínico, muito menos para uso cirúrgico. Todos os anestésicos locais produzem vasodilatação. Então, quando você produz uma vasodilatação, você aumenta o sangramento no local da sua cirurgia. Então, se você usar a lidocaína sem vaso, e a lidocaína é um dos anestésicos que mais produz vasodilatação, você vai ter um aumento de sangramento no local da cirurgia. Então, por isso que a lidocaína 2% sem vaso, nós não indicamos nem para uso clínico, muito menos para uso cirúrgico. Então, é um anestésico que você não precisa ter no seu arsenal, no seu consultório odontológico. Porém, a mepivacaína 3% sem vaso, a mepivacaína também produz uma vasodilatação. Como eu falei, todos os anestésicos locais produzem vasodilatação, com exceção da cocaína, que é um anestésico não disponível para uso odontológico. A mepivacaína ela produz uma vasodilatação de menor intensidade do que a lidocaína. Tanto é que o seu tempo de anestesia pulpar vai ser aproximadamente 30 minutos. Agora, uma coisa é muito importante falar em relação à mepivacaína 3% sem vaso. Pelo fato dela ser 3%, ela é mais concentrada do que quando você usa com vaso, que no caso é 2%, você tem que ter bastante cautela para não exceder a dosagem máxima, principalmente em pacientes de baixo peso. Então, a dose máxima de mepivacaína 3%, ela vai ser menor do que a mepivacaína 2% com vaso. Então, essa é a única ressalva que você tem que ter. Então, a mepivacaína 3%, ela tem uma boa indicação, ela é indicada para uso clínico. Porém, para uso cirúrgico, ela também vai promover uma vasodilatação menor do que a lidocaína, mas vai produzir. Então, não vai nos favorecer em relação à hemostasia. Ela não produz hemostasia no meu campo cirúrgico. Então, não é um anestésico muito bem indicado para uso cirúrgico. Já a prilocaína 3% com feliprecina, a feliprecina é um vasoconstritor que vai ter uma característica bem peculiar, que ela vai agir somente em vênulas, não vai estar agindo em artérias. Desse fato, ela não produzirá um aumento da pressão arterial, mesmo em volumes maiores. Eu vou ter uma anestesia pulpar de 60 minutos, o que é condizente com a maior parte dos procedimentos odontológicos. Agora, para uso clínico, ela tem uma indicação muito precisa e muito boa, porque você pode utilizar volumes maiores, né? Ela não vai alterar a pressão arterial do paciente. Agora, para uso cirúrgico, ela vai ter uma certa desvantagem. Pelo fato de não agir em artérias, somente em vênulas, eu vou ter uma diminuição da hemostasia do meu campo operatório, do meu campo cirúrgico. Então, se eu quero hemostasia, a prilocaína com feliprecina não é um anestésico local de primeira escolha. Agora, a mepivacaína 2% com epinefrina 1 para 100 mil, aqui a gente está citando epinefrina 1 para 100 mil, e ela vai estar associada tanto a MEP, quanto a lidocaína, quanto a bupivacaína e quanto a articaína. Então, a epinefrina 1 para 100 mil é um anestésico bastante efetivo quando se quer promover hemostasia durante procedimentos cirúrgicos. Então, a anestesia pulpar de um anestésico local com epinefrina 1 para 100 mil vai ser também de aproximadamente 60 minutos. Então ela vai ter uma boa indicação para uso clínico e também para uso cirúrgico. Agora, uma ressalva importante tem que ser feita aqui. Esse tipo de anestésico em paciente hipertenso, ele tem um limite. E esse limite, que previamente citamos, 0,04, vai corresponder à epinefrina 1 para 100 mil, a quantidade de apenas 2 tubetes anestésicos. Então existem procedimentos que eu consigo fazer com 2 tubetes e outros procedimentos mais invasivos, como enxertos ósseos, reabilitações com implantes, arcos totais, que eu não vou conseguir utilizar 2 tubetes apenas. Então, nesses casos, qual que é a solução? Qual que é a saída para você anestesiar um paciente hipertenso e, mesmo assim, conseguir ter uma hemostasia do campo operatório? A solução é você usar a epinefrina numa concentração um pouco mais diluída. Nesse caso, 1 para 100 mil significa a diluição dela 1 para 100 mil. Eu posso ter uma diluição, o dobro dessa diluição presente. Eu posso ter uma diluição
de 1 para 200 mil. Então ela é muito mais diluída ainda do que a epinefrina 1 para 100 mil. A vantagem que eu tenho é que o meu tempo de anestesia pulpar permanece o mesmo, apesar da diluição do vasoconstritor. Agora, uma outra vantagem que eu também tenho com esse tipo de solução anestésica, eu vou poder utilizar tanto para uso clínico quanto para uso cirúrgico. Eu vou ter uma hemostasia um pouco menor em relação à epinefrina 1 para 100 mil, porém eu vou ter uma hemostasia muito mais efetiva do que você utilizar um anestésico sem vaso ou usando a felipressina. Porém, a limitação que eu vou ter de dosagem em relação ao número de tubetes vai ser aproximadamente 4 tubetes odontológicos. Então, se eu vou fazer uma cirurgia num paciente hipertenso e essa cirurgia ela vai exigir uma dosagem anestésica maior, a gente indica como primeira opção o uso de mepivacaína ou lidocaína ou articaína com epinefrina 1 para 200 mil. Resumindo, para fazer uma breve revisão de tudo que foi dito nessa aula. Como anestesiar pacientes hipertensos com segurança? Então eu tenho que saber que eu posso ter uso clínico ou eu posso ter um procedimento cirúrgico. Isso vai diferir um pouco na escolha do meu agente anestésico, do meu anestésico local. Então, se eu quero uma anestesia de aproximadamente 30 minutos, procedimento rápido, eu posso utilizar a mepivacaína 3% sem vaso. Porém, a gente não indica em cirurgia por conta de ausência de capacidade de hemostasia. Se o meu procedimento vai levar por volta de 60 minutos, eu posso utilizar para uso clínico a prilocaína com felipressina. Porém, ela não é a primeira opção em cirurgias, porque a felipressina age somente em vênulas, não em artérias. Então a hemostasia não vai ser tão efetiva com o uso desse vasoconstritor associado à prilocaína. Uma opção que a gente tem também para o emprego de anestésico quando você precisa de aproximadamente 60 minutos é a mepivacaína com epinefrina 1 para 100 mil, tanto para uso clínico quanto para uso cirúrgico, porém eu tenho que tomar cuidado e utilizar no máximo 2 tubetes odontológicos. E por fim, eu tenho a opção de usar a mepivacaína ou articaína ou lidocaína com epinefrina 1 para 200 mil, a qual vai permitir o emprego máximo de aproximadamente 4 tubetes odontológicos. Muito obrigado a todos por acompanhar essa aula. Caso tenha interesse em assistir mais aulas como esta, sugiro que inscreva-se em meu canal no YouTube. No futuro próximo eu vou lançar uma série de aulas nesse canal. Caso tenha alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, entre em contato comigo pelo meu e-mail pessoal. Terei o maior prazer em respondê-los. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.